Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast De Frente Comigo. É uma honra, uma satisfação, mais uma vez, estar com você aqui ligados, aqui em busca de novos conteúdos. Por isso, se prepare que o conteúdo de hoje é especial, viu? É especial, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, meu filho? O que você está fazendo então? Já se inscreva agora lá, clica aí embaixo aí, ó. É simples, rápido e objetivo. Ah, não esqueça de dar o joinha também. E se puder, compartilhe com todo mundo. Espalhe para o povo que o podcast De Frente Comigo do Pablo Thiago tá bombando. E eu quero também saber quem você acha que eu devo trazer aqui para bater um papo. Sugira algum nome aí, uma pessoa que você acha engraçadinha, ou um conteúdo de muita relevância, aquele conteúdo bem inteligente, sabe? Que eu fico até difícil para fazer pergunta, não tem problema não. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber quem você quer trazer aqui de frente comigo. Tudo certo então? Preparado? Com produção de LF Studio, se prepare, porque a partir de agora é de frente comigo. Olha só, de frente comigo aqui estão dois personagens que vão transformar o seu negócio. Se você é empresário, permaneça bem atento. Se você ainda não é empresário, eu tenho certeza, empreendedor, a vida é assim, né, meu povo? Todo mundo empreende. Mas os personagens que aqui estão comigo, eles são especialistas em transformar o seu negócio. Por isso, te apresento Léo e Thiago da Simplifica. Um prazer ter vocês aqui, viu? Prazer é todo nosso, Pablo. Estamos muito felizes de estar aqui com você hoje. Era uma expectativa, então vamos aí ver se a gente supre essa expectativa aí. Tamo junto, hein, Léo? É isso aí, tamo junto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá, vamos bater um papo aí que eu tenho certeza que vai ser muito rico e muito insight aí para os empreendedores do Brasil que estão assistindo a gente. Com certeza. Eu comecei falando Léo olhando pro Thiago, depois o Thiago, eu troquei tudo. Então, o Thiago Silva e Leonardo Alves. Sim. Meu povo, aqui os dois personagens que estão comigo são especialistas em fazer o jogo virar no seu negócio. Por isso eu fiz questão de trazer os dois aqui, embora ali eles são sócios ali dentro do grupo da Simplifica, uma empresa que foi reconhecida pela Google. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas o Thiago, ele cria as estratégias, é uma parte mais que fala um pouco mais, né? O Léo, também bem falante, que eu até já acompanhei a palestra de vocês, o Léo na parte da estratégia de tráfego e tudo mais. Mas eu vou começar falando com o Thiago, e aí é o meu objetivo aqui hoje. Eu quero que o povo de casa, Thiago, tenha aqui nesse podcast a melhor experiência para entender. Claro que nem tudo a gente consegue entregar, mas que hoje em dia empreender tá muito mais além do que você abrir a porta e fechar no horário certo. E aí o povo não entende, né? O digital hoje é impossível se manter num negócio sem estar no digital, né, Thiago? Fala a verdade. Total. Hoje a visão que a gente acredita do digital é que o digital não dorme mais. Então, hoje, a questão de ter um negócio e achar que vai abrir de 8 às 18, na nossa cabeça não funciona tanto mais, porque realmente ele transcende essa questão do horário comercial, que é o que era feito antigamente. Então, hoje, pra gente, a gente acredita que o negócio, ainda mais sendo digital, né? Então isso acaba acontecendo muito, as pessoas abrirem o Instagram ali e não verem aquilo ali como uma extensão do seu próprio negócio, ou um segundo negócio. Às vezes porque é de graça, enfim, não tem tanto verdade, custo, não valoriza, né? Não valoriza tanto. Então a gente acredita hoje muito que o negócio, mesmo sendo digital, ele precisa ser tratado como um negócio físico, que transcende ali o horário, né, normal, padrão, porque as coisas mudaram hoje, basicamente. Você falou uma coisa interessante, quando a gente fala de graça, é claro, o acesso às plataformas, aí o Instagram, por exemplo, qualquer um faz uma conta, qualquer empresa pode ter uma conta, né? Só que para agir de forma profissional e como empreendedor que acredita no resultado, aí tem que ter investimento. Aí nesse caso entra o Léo, né? Nós vamos destrinchar ainda a questão do tráfego, mas pensar que você tem um negócio, que você nunca investe nada no Instagram, é pensar pequeno demais, né, Léo? As plataformas hoje, elas oferecem uma oportunidade de você destacar, alavancar o alcance da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, através das mídias pagas, né? O que a gente chama de tráfego pago. Então, o interessante é que isso é acessível, extremamente acessível a todo o público, né? Não é só a empresa que é grande, que fatura milhões e milhões por mês. Então, muita gente às vezes acha que é caro anunciar, né? E não, muito pelo contrário. Então, com a verba mínima, às vezes por dia, ali, você já consegue
explorar um alcance maior nas redes sociais e fazer com que a sua empresa seja mais conhecida, nem que seja ali na sua região, no seu bairro, que talvez seja mais interessante para você, ou dependendo do seu negócio também, a nível de estado, Brasil, enfim. Então, é uma oportunidade que os empreendedores têm hoje de alavancar o seu negócio através da internet, né? Então você acha que a pessoa tem uma lojinha de bairro ali, ela tem que estar investindo dinheiro no Instagram também? Sem dúvida, né? Ela tem a opção de fazer isso, né? Óbvio que de forma estratégica, né? Não só chegar lá e jogar um dinheiro, né? Fazer um impulsionar diretamente do Instagram, você já consegue fazer isso. Mas o ideal é você fazer isso com forma mais intencional, de uma forma que você entenda pelo menos um pouco ali do que você vai impulsionar. Porque mais importante do que você colocar o dinheiro é o que você vai impulsionar, né? Então você não pode pegar qualquer conteúdo seu e rodar. É bom você rodar um conteúdo que seja estratégico, né? Não tem que ser o melhor, mais bem produzido. Isso que muita gente confunde também. Às vezes acha que tem que contratar o melhor videomaker, o melhor editor para fazer uma produção e aí acaba ficando caro realmente, né? Mas não, às vezes com o seu próprio celular você consegue fazer um conteúdo de valor para as pessoas, e aí você consegue fazer isso, impulsionar e chegar a cada vez mais pessoas também. O povo se preocupa demais com o perfeccionismo, né, Thiago? E às vezes perde a oportunidade que uma mensagem mais intencional é melhor que um vídeo produzido que não leva a lugar nenhum, né? Total. Essa forma de produzir ali, hoje a gente brinca às vezes que o que mais hoje gera resultado são os conteúdos que não parecem propaganda. Então você acaba vendo esses vídeos ali mais virais e tal, que não tem a sensação de propaganda, eles que são o que mais trazem resultados. Por quê? Porque a rede social é uma rede de socializar. Então você não está numa rede social para ver propaganda. Então por isso que acaba, quando é muito propaganda, você já passa muito rápido. Você falou a verdade, eu estava hoje mais cedo vendo um vídeo, aí o casal sai da porta de casa, mas antes 3 garotos na bicicleta deixam uma sacola aqui na esquina, aí sai o casal assim, e o circuito de câmera pegando. Me prendeu aquela imagem, claro que eu também já falei, onde que é essa informação, essa notícia que eu quero levar pro jornal, né? Aí o cara vai se aproximando, a família vai se aproximando. Eu falei, meu Deus, não chega perto, vai explodir uma bomba, sei lá. Aí o homem abaixa assim e vai olhar a sacola de perto. Nisso já corta uma cena, aparece um cara dentro da sacola com a cara e vendendo produto. Menino, deu uma raiva danada, mas ao mesmo tempo achei tão interessante, fiquei até o final. Você acha que essa criatividade, aí nós estamos falando dessas trendzinhas, dessas brincadeirinhas, vale a pena ainda a empresa entrar nessas trends? Não pode ficar de fora? Você acha que isso dá resultado de venda? Eu acredito que isso é estratégico, tá? Porque hoje, basicamente, o quanto você retém mais uma pessoa dentro de um vídeo, ele é mais distribuído. Porque a própria plataforma, ela quer que você fique lá. Então, quando tem essa questão aí do gancho no início do vídeo, que vai te prender no vídeo, isso faz com que o seu conteúdo vai ser mais distribuído. Ah, então se eu permanecer mais tempo naquele vídeo, por exemplo, achei interessante. Às vezes eu até põe um dedinho ali enquanto eu vou conversar alguma coisa. Ali a plataforma entende que o conteúdo é interessante. Exatamente. E espalha pro povo. Exatamente. Ah, legal. Por isso que o Léo, quando o Léo fala de intenção nas coisas, isso eu aprendi com vocês, eu quero até pedir o Léo para colocar o Léo, agora o Zaca do nosso estúdio aqui, tem uma imagem dos dois, tanto aquela imagem eles dando uma palestra, mas também na Google. Eu vou explicar essa da Google, mas essa aqui antes, meu povo, é uma palestra, essa não foi a que eu participei não, né? Não. Pois é, mas um modelo parecido. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com o Léo e o Thiago, em uma ocasião, foi na área hospitalar. E uma das coisas que eu aprendi, eu carrego pra minha vida, é a questão da intencionalidade. Importante. E a Brenda, que é minha esposa fotógrafa, também percebeu e tomou muito tapa na cara naquela palestra. Por quê? Ela acordava cedo, ela tinha vários posts prontos de bom dia. São posts que não levavam a lugar nenhum. E aí ela estava perdendo a oportunidade que 500 pessoas, às vezes, visualizavam a publicação dela e ela perdia a oportunidade. Então, quando a gente fala... Nós vamos voltar naquela foto da Google ainda, suspense para o povo que está assistindo. Mas quando a gente fala, mesmo que entre numa trend, é pensado uma forma de comercializar ali, pegando carona na trend? O povo não faz isso não, ele faz a brincadeirinha. E aí? É importante a gente entender o seguinte, quando a gente fala de trend, né, aqueles vídeos que viralizam, você pode ver que normalmente esses vídeos são vídeos que têm essa retenção que o Thiago falou, ou seja, façam que o usuário ele fique mais tempo assistindo, ou ele assista o vídeo por mais vezes, então a plataforma ela tende a entregar mais aquele conteúdo para mais pessoas, porque ela entende que aquilo ali é um conteúdo que segura as pessoas lá. Mas o que gera entretenimento, pelo menos. Gera entretenimento. Só que o empresário ele tem que entender que muitas das vezes a pessoa... E eu já vi muita gente falando assim, beleza, mas eu sou um advogado, eu não vou ficar fazendo dancinha. Só que o grande X da questão é que você não precisa fazer a dancinha ou aquilo que tá viralizando para poder... talvez vai ridicularizar aquilo que você faz e você não quer fazer isso.
mas você tem que entender que é a quebra de padrão, né? O seu vídeo, ele precisa quebrar um padrão ali, não precisa ser aquele vídeo engessado. Olá, tudo bem? Meu nome é o fulano de tal, sou advogado. As pessoas não querem saber isso. Então, você pode fazer um conteúdo sério, quebrando um padrão, trazendo conteúdo de valor. Então, esse é o primeiro ponto, porque ali você consegue reter a pessoa e principalmente aquela pessoa que, de fato, tem interesse no seu produto, no seu serviço. Também não adianta você criar um vídeo, um conteúdo que viraliza para todo mundo, só que na grande verdade, a maioria das pessoas que vão ver não são pessoas que consumiriam, que comprariam de você. Então, de que adianta viralizar, no final das contas, né? Só gerou números. Exatamente. Por isso que a intencionalidade é tão importante, porque você faz algo intencional, quebrando o padrão, mas ao mesmo tempo, por que intencional? Porque você consegue, através daquilo ali, atingir pessoas que realmente vão ter potencial para comprar de você. Converte. Segura um pouco que eu quero dar um recado rapidinho. Meu povo, você que nos assiste aí, tá gostando do podcast? Tá apenas começando, viu? Mas eu não posso dar sequência nesse conteúdo sem antes, claro, né, falar dos nossos patrocinadores, pessoas que estão comigo aí nesse projeto super legal. E aí eu já começo pelo meu amigo Luiz, da Pampulha Consultoria. Presta atenção, meu povo. Revisão de contrato. Às vezes seu contrato está pagando taxa abusiva e nem sabe. Então, eu já vou te indicar a Pampulha Consultoria, o telefone está na sua tela, o Instagram também. Olha, o banco tá me ligando aqui, doido para levar meu carro, que eu tô tendo uns probleminhas nas parcelas aqui, ó. Ou até mesmo quando o banco toma seu carro, ele pega e leva. Aí que entra a Pampulha Consultoria. Então, você já vai anotar o contato que tá na sua tela. O Instagram também está aí para você. Lembrando que o Luiz, gente, a empresa da Pampulha Consultoria é a empresa da minha confiança. Se você jogar na internet, tem milhares de negócios que fazem um trabalho parecido, mas só a Pampulha Consultoria eu garanto para você e posso ter certeza que é confiança, profissionalismo e certeza de bom resultado. Então, tá aí na tela para você, Pampulha Consultoria. Manda um grande abraço para minha amiga Thaís também. Alô, meu povo de Venda Nova. A Thaís tá ali em Venda Nova, viu? Pertinho da Praça dos Taxistas, próximo a Padre Pedro Pinto. Quem ainda não conhece, precisa conhecer. A Clínica da Cidade Venda Nova oferece consultas e exames com preços super acessíveis, viu? Tem diversas especialidades, inclusive laboratório. Precisou de ônibus? Tá na porta. Tem estacionamento conveniado também bem do lado. Meu filho, acabou aquela era que você levantava cedo, ia pro posto de saúde, pegar ficha para atendimento. Hoje é super acessível, por isso eu te indico a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. E para fechar, mando um grande abraço para minha amiga Patrícia Bertz da Odonto Araújo, a responsável por esse sorriso maravilhoso que eu tenho. É a família da Patrícia cuidando da sua. Tá no miolinho do centro ali, na rua Tamoios, número 200, ali no centro da capital. Tá na tela o telefone e o Instagram também da Odonto Araújo. Agora joga pra cá, meu filho. Deixa eu voltar aqui. Gostou? Tem que fazer um mexanzinho, né? Senão até beber uma água aqui, né? Que eu falei bastante agora, né? Agora me conta, Tiagão. A história da Simplifica. Claro que a gente vai destrinchar os conteúdos para quem nos assiste, mas como que surgiu assim? Você falou, olha, vou entrar para o meio digital, há quanto tempo vocês estão? Porque a internet ela vai numa velocidade de evolução e os conteúdos têm que serem atualizados. Como é que é essa rotina e como é que surgiu a Simplifica? Conta aí pra gente. A Simplifica ela surge de uma junção minha e do Léo, que a gente iniciou em uma outra empresa que eu tinha adquirido o direito de utilizar a imagem ali, era como se fosse, era uma franquia de um negócio digital. E aí, quando eu adquiri a franquia, eu chamei o Léo para vir, que ele estava estudando sobre isso já. E aí a gente entrou... Vocês já eram amigos já, né? Você e Léo. A gente se conhecia, né? É. A gente já se conhecia, a gente não era Mas já tinha pedido dinheiro emprestado pro outro pra gerar uma confiança? Ainda não. Não, pô, foi Ainda não. Foi ousado o seu convite, hein? Foi ousado. Aí o Léo tava já migrando, né? Já tava estudando sobre isso. E aí as coisas casaram. E a gente foi prestar serviço para essa empresa. Só que a gente prestava o serviço e a empresa não entregava. Ixi. E aquilo ali gerava um desconforto na gente. Foi aí que o Léo aprofundou mais ainda e falou assim, não, em vez da gente vender, a gente executa o trabalho aqui. E aí a gente começou, ele começou a executar o trabalho para as outras empresas e eu desfiz ali do contrato com a franquia e aí a gente iniciou a Simplifica. Que na época era Simplifica... Aí, né? Aí agora a gente simplificou o nome também, né? Bem melhor. Mas foi bem assim porque a gente no início tinha essa... O Thiago sempre teve a aptidão, o lado mais comercial também, né? Conhecia muita gente e eu sempre fui mais introspectivo um pouco e tal, mas comecei a aprender aquela parte do tráfego pago, isso foi em 2018 para 2019, né? E aí foi quando eu vi a oportunidade, falei, Thiago,
tem muita empresa que precisando disso e vai precisar ainda mais. E aí foi quando 2020 ali também começou a pandemia, né? E aí a gente viu muitos negócios fechando, outros migrando mais pro digital. Então, querendo ou não, é um momento horrível, né? Mas a gente enxergou que ali tinha uma possibilidade de criar um negócio também que poderia ajudar essas empresas que estavam indo ali pro digital. Então, a gente foi aprofundando mais esse conhecimento e aí a gente começou a vender, a prestar esse serviço, essa assessoria de marketing, de tráfego pago para as empresas. Então foi assim que começou. E tinha alguma empresa modelo que vocês seguiam? Porque, na verdade, é uma agência, né? É. Eu vejo o início do projeto, claro que vocês adaptaram, vocês têm um modelo de negócio que é único de vocês agora, que inclusive conheço vários clientes que são atendidos por você, eu mesmo já fui atendido por vocês. Futuramente a LF Studio, quem sabe, né? Vai depender da mão de vaca ali do nosso diretor. Nós vamos conversar. Vamos conversar. Mas eu falo assim, existia já uma empresa no passado, parecia com o modelo que vocês tinham o projeto, hoje a Simplifica, era a Simplifica que você começou lá atrás, você imaginava que fosse chegar? Porque hoje eu vejo os stories da marca e hoje vocês estão com um grupo bom de parceiros, né? Quantas pessoas tem ali naquele andar ali? Gente pra caramba. Direto e reto eu vejo vocês atualizando o quadro lá e mostrando lá as novas conquistas. É um grupo bom que vocês têm hoje, né? A gente tem crescido bastante, né? A gente já tá fazendo isso desde 2018. Então são aí... Vai fazer 8 anos, né? Fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, aí tem essa parte de 2020, igual o Léo trouxe aqui, né? Que é o início da pandemia. Onde que a gente aqui em Belo Horizonte, a gente foi premiado pelo Google. Ah, bem lembrado. Coloca pra mim agora, Zaca. Agora era a cereja do bolo, não era pra você contar agora não. Coloca pra gente aquela foto de novo, início. Pronto. Agora chegamos na foto que eu queria mostrar pra vocês, uma foto que vocês fizeram em São Paulo. Me conta, aquele momento ali que vocês estavam na Google ali, em São Paulo, não é isso? Isso. Aquele momento ali foi um momento... um divisor de chaves na Simplifica, porque naquele momento a gente tinha sido selecionado aqui em Belo Horizonte como uma das empresas mais promissoras, fomos convidados aí para morar dentro do Google. Que chique. Moramos lá durante praticamente meio ano de 2020. Que isso. Então a gente acordava e dormia lá dentro todos os dias, nos permitiu ter acesso à informação. Deixa eu entender melhor, vocês dormiam lá dentro, saíam? Como é que era a vida? Eu falo o seguinte, que a gente só saía pra dormir fora e voltava, porque eu ficava o dia inteiro lá? O dia inteiro. Caramba! Imerso mesmo, era uma imersão de aceleração de empresas lá do Google. E as temáticas, vocês, cada dia tinha oportunidade de um novo tema, de um novo personagem, como é que era a rotina lá dentro? Cara, na verdade, na parte do processo, você entende todo o funcionamento da plataforma, tudo que eles trazem, exato, e tal. E depois tem a dinâmica de o que você vai criando e entregando para eles à medida que eles vão te colocando ali, né? É uma evolução, é uma aceleração. Então, em torno de um mês, você tem que criar uma empresa, fomentar ela lá do zero, criar... Então, assim, são várias etapas nesse processo de aceleração que nos permite hoje não só entender dos anúncios, do tráfego, mas entender do negócio. Que chique, cara. Metodologias também, metodologia, usava, né? A gente tinha muito mentor lá dentro, né, também, tanto empresas que já cresceram e passaram por esse programa, que eles usavam também essas pessoas como mentores, mas também profissionais do próprio Google também, trazendo novidades, inovações, e mantém o network ainda? Tem muitos a gente contatos? tem contato pessoal até hoje. Né? Então isso deu referência pra vocês aí se posicionar melhor, né? Sem dúvida. A partir daquela ida lá pra São Paulo, acredito que a Simplifica não foi mais a mesma, né? Não. Que show, hein, cara? E foi bem no inicinho, né? Ali a gente tava realmente no início da jornada, mas foi um desafio, né? Obviamente, principalmente porque veio a pandemia no meio do tempo que a gente tava lá. Então a gente passou um tempo lá bem desafiador, mas a gente faria tudo de novo, né? Foi realmente bem valioso. Foi bem legal. Show de bola, fico feliz. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Na verdade não, o mesmo assunto, só que eu quero ir pra parte mais prática. Vamos lá então, vamos começar pelo Thiago e aí o Léo complementa. Hoje uma empresa, como eu mesmo disse no início, o cara decide montar uma agência de carro. O que ele precisa pensar? É claro, o nome e etc. Mas a partir do momento, o que ele precisa pensar do zero? Porque hoje é impossível viver fora do digital. O que ele precisa? Qual que é o primeiro passo dele aí, Thiago? Você acha que não pode faltar numa ideia de contexto futuro para o âmbito digital, vamos falar assim? Ô Pablo, a pergunta é ótima. Eu acredito que o que não pode faltar é a pessoa enxergar aquilo que ela está montando ali no digital, que seja um Instagram ou um site, ela não pode deixar de enxergar aquilo ali como uma extensão ou o próprio negócio dela. Então ela tem que, se ela está montando uma loja de carro, que seja uma loja de roupa, que seja uma hamburgueria, ela tem que enxergar aquilo ali
como o negócio dela de fato. E o que acaba acontecendo? As pessoas elas montam e deixam lá porque basicamente só montou. E quando a empresa ela enxerga o digital, enxerga aquilo ali como um próprio negócio dela, ela muda completamente. Posso te dar um exemplo? Claro. Muitas das vezes, a maioria das empresas, elas ganham seguidor. A pessoa chega lá seguindo a sua loja de roupa. Vamos falar assim. Dificilmente você vê uma pessoa indo lá e agradecendo aquela pessoa. De maneira intencional e genuína. É como se fosse uma pessoa entrando na sua loja Exato. e ninguém cumprimentando, Exato. seria isso? E Exatamente. abordando, né? E aí a gente brinca que é o marketing da esperança, né? O cara entra, daqui a pouco ele compra de mim. Mas por que eu não posso abordar ele? Por que eu não posso dar atenção para a pessoa que está entrando aqui? Então é o fato de enxergar o negócio como uma loja, ou como uma sala, ou como, enfim, o que for. Uma franquia, talvez? Uma franquia? Uma filial, talvez? Talvez. Certa, né? Eu acho que isso aí já 100% muda muito o jogo de muita empresa que fica dependendo da pessoa seguir e ela não entra em contato com aquela pessoa. E são a grande maioria, Pablo, que não entra, que não recepciona. Imagina eu entrando dentro da sua loja, é a mesma coisa eu tô entrando dentro do seu Instagram ali. E ninguém atender. Agora, também não é só entrar e cumprimentar, não, né, Thiago? Criar esse vínculo com essa pessoa que entra ali, né? Porque, claro, eu sei que é um trabalho bem pesado, mas, bom, também a loja de roupa, postei lá uma camisa, aí ganhei 5 novos seguidores. E não adianta só ir lá, seguir de volta e dar um joinha. Não. O que é necessário? Cara, é necessário que você tenha intencionalidade, igual o Léo gosta de falar, e tenha de maneira genuína ali. Seja verdadeiro, cumprimente a pessoa, fale o nome dela, alguma carga emocional, parabenize alguma coisa que está no Instagram dela, faça um fechamento ali temporal, boa quarta-feira, hoje é segunda, boa terça, para ver que foi uma coisa dedicada a tempo àquela pessoa. Ah, tá. Entendeu? Que você dedicou, deu atenção de fato Deu pra atenção de fato para ela. ela. Então, aí, às vezes a pessoa acha que a gente tá falando isso e fala assim, chega lá, olá, boa tarde, seja bem-vindo ao meu Até perfil. automática, né? Até automatiza, assim, Não, há uma resposta funciona. padrão. Aí não funciona. Aí não fica funciona. legal. Porque a troca da atenção, Pablo, ela gera muita coisa. Quando você dá uma atenção para uma pessoa, é recíproco ela te devolver aquela atenção. Verdade. Entendeu? Aí acaba que aí a pessoa acha que coloca lá seja bem-vindo. E não é. As pessoas gostam de se conectar com pessoas, né? Isso é fato, todo mundo fala isso. E é isso, né? Porque se a pessoa vê que é um Ctrl-C, Ctrl-V que você deu ali e mandou pra ela, que você manda pra todo mundo... Humanizar o meio digital seria esse conceito? Humanizar o meio digital, sem dúvida. Porque hoje em dia, querendo ou não, a gente fala que a internet, ela conectou as pessoas, mas ao mesmo tempo afastou, né? Então, esse tipo de conexão, ela é genuína, né? Mostra, de fato, uma preocupação. Você foi no perfil, igual o Thiago falou, você entra no perfil da pessoa, viu um post ali que ela, sei lá, uma conquista, alguma coisa dela, você vai lá e comenta. Então, você consegue gerar algo diferente, né? Aquela pessoa fala assim, olha, dedicou realmente um tempo aqui, não foi algo que só mandou Frio, por né? mandar. É engraçado, a gente fica pensando assim, claro que no montante não é fácil. Aí que entra a parte para pedir ajuda, até mesmo para se dedicar, como o Thiago falou no início. O povo do passado achava que às vezes o Instagram era um brinquedinho, né? Uhum. Então assim, as pessoas hoje enxergam de fato, Léo, que o Instagram é uma filial, é uma forma de ganho, ou ainda assim o povo ainda não entendeu essa pegada? O que você acha? Fala brasileiro, né? Porque lá fora tudo acontece. Eu acho assim, como a gente conversa com muito empresário e a gente tem muito cliente também de segmentos diferentes, a gente vê que muitos já levam bastante a sério, muitos realmente já estão envolvidos e dedicados e sabendo que, igual o Thiago falou, isso faz parte da sua empresa, do seu negócio, né? O meio digital. Porque no fim das contas o marketing digital, ele é uma estratégia de marketing, né? E as empresas precisam ter esse posicionamento. Eu até brinco que para ter sucesso no digital, a gente precisa ter 3 pontos, que é o posicionamento, o impulsionamento desse posicionamento, ou seja, como mais pessoas vão realmente te conhecer, e também os seus processos internos comerciais para abordar essas pessoas, seja no próprio direct, seja as pessoas que chegam no seu Instagram, no seu WhatsApp, por aí vai. Então, só que nem todo mundo vê dessa forma, né? Então, realmente tem muita gente que ainda leva também achando que é algo que vou gravar aqui, vou fazer um Instagram, vou fazer um vídeo de alguma forma aqui, e é isso. E espera cair do céu, né? O Thiago até brincou, é o marketing da esperança, né? Achando que vai cair do céu, não vai. E vamos falar sobre esse processo, que é uma coisa que principalmente o Thiago que é da área comercial, mas antes deixa eu
falar com quem nos assiste aqui. Tá curtindo o podcast? Tá gostando? Vocês já sabem o Instagram do Léo e do Thiago também, né? Já notaram aí quando eles falam. Mas eu quero saber se você está nos seguindo aqui no nosso canal do YouTube. Se ainda não é nosso seguidor, eu peço que siga agora, meu filho. Participe conosco sempre. Comente aqui, faça questão de ler o seu comentário. Me diga, quem você acha que eu devo trazer aqui também para conversar? Que hoje o papo é de empreendedorismo. Mas aqui de frente comigo podemos falar de vários outros assuntos. Então, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe se puder também e se interaja nos comentários, porque tem muito podcast ainda pra gente. Tiagão, agora vamos lá. Eu sei que vocês fazem um trabalho com maestria, né? Levando, eu já fui prova disso, então vocês conseguem entregar o resultado das pessoas. Só que uma preocupação veio batendo na sua mente, até te mobilizou você e o Léo a tomar novas decisões, a expandir um pouco o atendimento da Simplifica, né? Porque vocês estavam levando o resultado para o negócio daquelas pessoas e elas não estavam dando conta de atender, é isso? É tipo o funil, assim. Vocês entregam tudo, o cara não estava sabendo. É funil mesmo a palavra? Não sei. Exatamente. Me conta. Acabou, Pablo, que a gente começou a visualizar isso de uma maneira mais concreta com os nossos clientes. Porque quando você contrata uma equipe de marketing e tal, ela vai te gerar demanda. Isso. Ok? Então você contrata uma equipe que te gera demanda. Isso a gente faz. Só que chegava lá na ponta, às vezes a conversão dessa demanda, ela não era suficiente o que aquele parceiro que contratou a Simplifica, que é a nossa empresa, estava buscando. Foi aí que a gente começou a identificar muito gargalo dentro da própria equipe comercial ou de quem faz o atendimento dessas oportunidades que chegam ali. Foi aí que a gente decidiu, de fato, além de entregar a parte do marketing, do tráfego, dos anúncios, de fato, entrar dentro do comercial das empresas para melhorar a conversão daquelas empresas. Foi aí que a gente criou hoje uma metodologia que a gente vem implementando já nas empresas, que é onde que a gente entra dentro do seu comercial, cria processo, treina quem está lá, treina a pessoa a ligar, a atender, acompanha, monitora, para garantir lá no final que a gente tenha realmente aquela taxa de conversão e vendas que no final todo empresário quer na ponta lá. Que a campanha com vocês gera os chamados leads, né, Léo? Isso. E lá na ponta, às vezes, o erro tá na pessoa que não sabe, né, receber aquele lead, né? E fazer aquela conversão que a gente chama, né? Que é transformar esse lead, de fato, num cliente, né? Então, a gente percebeu que isso é uma dor gigante, né? Muitas das vezes as empresas, elas investem no tráfego, não conseguem o resultado porque não conseguem vender ou transformar aqueles leads em vendas, e aí, às vezes, identifica que é o tráfego que talvez não está funcionando. Pode até ser em algumas situações, mas a gente identificava que na maioria das vezes, o problema realmente estava na conversão. Então, a taxa de conversão, a taxa de vendas ali muito baixa do time comercial. E como a gente tem hoje também um processo comercial muito validado, a gente faz isso pra gente, né, primeiro. Então, a gente colocou algumas ferramentas para nos auxiliar, automações. Então, nosso time comercial hoje tem um processo muito bem estruturado. E aí, o que a gente fez? Vamos começar a treinar, vamos começar a trazer isso pro mercado e ver se realmente a gente consegue entregar mais resultado, né? Então, antes a gente entregava só a geração de demanda e a gente solucionava um problema. Agora a gente entrega a geração de demanda, mas também soluciona o problema da conversão, que é o fato de conseguir realmente alcançar mais resultados de venda através de um processo comercial bem estruturado. Ainda mais no negócio do cliente, né? Exatamente. Você já se envolveu, que o compromisso de vocês era levar a demanda, levar o telefone tocando, né? Vamos dizer assim, popular. Agora vocês estão num posicionamento aí que precisa também ampará-los aí para recepcionar e converter. Cara, legal isso, importante até as pessoas entenderem, né, esse segundo passo, porque aí, como nós falamos no início, a intencionalidade, a intenção de todo negócio é vender. Todo empreendedor quer venda. Então agora vocês acompanham no final. Mas é difícil o povo entender isso, gente, porque eu falo assim, ainda assim a mentalidade do empreendedor brasileiro, eu acredito que ainda tá amadurecendo, não sei se ele é descoladão, ainda não. Mas quando você entra numa outra etapa da vida do cara, olha, agora eu vou mexer aqui com a base sua aqui. As pessoas estão entendendo essa necessidade? Elas de fato entendem que elas precisam dessa ajuda? Ô Pablo, hoje as pessoas estão ficando claro que é uma necessidade. Porque se você contrata uma equipe de marketing, ela está te gerando demanda, está te gerando oportunidade, está te gerando lead. E esse lead ele não converte em vendas. Cara, se você abrir um pouquinho a caixa preta ali, você identifica que tem um problema no comercial. É pouca coisa. E o que a gente faz? A gente mostra para ele que independente, ele pode contratar qualquer empresa de marketing que for, ainda vai ter poucas vendas. Porque o problema não está
na parte de gerar essa oportunidade para ele. Tá na parte de converter essa oportunidade em venda. E aí, quando você mostra para ele em números, em resultado, e coloca isso de maneira clara, e mostra para ele como que é possível aumentar de 10 para 15, de 15 para 20, de 20 para 30, cara, isso começa a ficar claro, isso começa a ter um efeito lá na parte do faturamento dele. Cara, dificilmente o cara, ele não vai querer mudar isso na empresa dele. Do que pegar uma empresa, pula de uma para outra. Isso acontece muito, sabe? Isso acontece muito. Essa empresa de marketing não tá dando resultado. Deixa E eu acaba ficando frustrado, né? E fica frustrado, cara. A gente pega muita gente assim hoje lá. Ah, não, vocês é a minha 4ª empresa. Eu tô sem... Sem esperança? Sem esperança. Aí eu falo assim, tá. E quantas empresas já treinaram o seu comercial? Nenhuma. Tá vendo? Você vai passar... Se ela não deixar eu entrar dentro do comercial dela, eu não vou ser a 5ª. Nós, né, Léo? Sim. Nós não vamos ser a 5ª, que vamos ser rotulados. Vocês já chegaram a rejeitar cliente assim, dessa forma? Pra entender que o cara não abre a cabeça? Pablo, já. Dependendo da situação, porque, cara, quando você deixa claro, cara, você é a 4ª empresa que você tá passando hoje. E nenhuma treinou seu comercial. Nenhuma colocou processo. Cara, se eu não fizer isso, eu vou ser a 5ª e depois você vai pra 6ª. O problema tá ali. O problema tá no outro lugar. Só que a pessoa, ela não quer olhar. Aí você deixa isso claro pra ela. Aí quando ela vai lá e a gente consegue entrar e mudar, cara, o cara fica com a gente ali. Aí aposenta você. E é interessante isso, porque muitas das vezes é mais fácil a gente olhar pro externo, né? Ah, a culpa foi da agência, a culpa foi do fulano de tal que rodou errado, ou que não trouxe os leads ali. Mas aí entra a pergunta que você trouxe também, né? O nível de maturidade, né? Então a gente vê que tem muito empresário que já entende isso, a necessidade de fomentar essa organização interna, né, do time comercial, mas alguns ainda não. E aí que a gente entra realmente trazendo com algumas perguntas estratégicas, com um diagnóstico mesmo. Então a gente oferece diagnósticos hoje. Consultoria mesmo, né? Exatamente, para identificar o seu problema realmente está na geração de demanda ou está no comercial. Hoje a gente usa algumas ferramentas para identificar isso, sabe? E é normal, porque quando o empresário, muitas vezes o empreendedor, ele começa, né, sozinho ali, na raça, às vezes ele sabe fazer uma coisa muito bem tecnicamente, a dona do salão mesmo corta cabelo, cortava em outro salão, cortava tão bem que abriu o salão dela. Só que no momento que ela abre o salão dela, ela tem que entender que ela não é só mais cabeleireira, ela é uma empresária. E para ser empresária, ela precisa o quê? Estruturar melhor o negócio dela, olhar melhor para o lado financeiro, para o lado comercial, e aí sai um pouco do que ela estava acostumada a fazer. Então, tem até um livro que fala sobre isso, né? O mito do empreendedor, que ele fala sobre o técnico, o administrador e o empreendedor, né? O técnico é a cabeleireira que sabia cortar muito bem. Só que ela precisa desenvolver depois o lado dela empreendedor e o administrador também, né? Pra conseguir realmente tocar o negócio de maneira... Aí o desafio para fazer tudo com qualidade. Né? Exatamente. Agora, eu sei que vocês atendem empresas de vários portes, né? Agora, voltando no exemplo lá da loja de roupa, eu estou colocando, não estou minorizando uma loja de roupa, nada disso não. Estou colocando como um pequeno negócio. Claro que tem loja de roupa grande. Mas vamos pegar uma lojinha de roupa do bairro. Essa empresa, ela precisa ter mais de uma rede social? Instagram, TikTok, ou não? Ou ela tem que ter só um Instagram para a vida seguir? O que é mais comum e o que você, por exemplo, sugere se uma pessoa está abrindo uma loja de roupa agora, por exemplo? Eu acho que o Instagram é o primeiro passo, né? Existem o TikTok e outras ferramentas também que... Eu acho que a gente tem que ser aberto a todas as possibilidades, mas... eu vejo que o Instagram tem muita loja de roupa, inclusive, que o sucesso maior tá realmente no Instagram, né? E aí depois vai migrando também, abrindo outros canais como TikTok, canal no YouTube também, para poder diversificar ali. Mas quando você consegue focar em um inicialmente ali, realmente produzir um bom trabalho, talvez esse já vai ser o suficiente para você começar e ter um bom resultado. Lógico, porque se você pensar em focar em 3, 4, talvez vai ser até mais difícil produzir para todos eles, cada um tem um formato diferente e tudo mais. Então, o Instagram, o TikTok ali são mais parecidos. Então, um vídeo que você posta no Instagram, talvez você consiga reaproveitar ele no seu TikTok também, por aí vai. Mas, eu volto a falar, né? Você tem que saber o que fazer, né? Então, a gente também tem que pensar sempre no que tá dando certo. E muitas das vezes a pessoa tem dificuldade porque ela quer inventar a roda, né? E hoje a gente tem centenas de milhares aí de lojas de roupa, por exemplo, fazendo um trabalho muito bem feito, que você pode ir lá e realmente modelar o que eles estão fazendo de bem feito. Provadores, né? Eu vejo muita loja de roupa fazendo provador, é aquela foto real, o vídeo real da mulher experimentando a roupa, né? Então você não vai copiar, você vai fazer do seu jeito. Eu falo que produzir conteúdo é igual cozinhar. Você pode até copiar uma receita, mas você vai colocar o seu tempero.
E aí o negócio vai ficar com a sua cara e as pessoas vão identificar com aquilo. No meu caso, eu ponho um pouquinho de sal a mais. Nossa, os receitas é tudo salgado. É mesmo? Tem muito assim. Agora, Thiago, ainda falando sobre os clientes, nós separamos alguns vídeos de alguns clientes super satisfeitos com a Simplifica. Eu queria compartilhar com a nossa audiência. Ô, Léo, tem como já colocar aí, pelo menos, o primeiro vídeo aí? Vamos ouvir o que o cliente falou do atendimento com a Simplifica. Eu acho que foi o mês que a gente bateu o recorde, assim, foram mais de fechamento de contrato, foram 50 contratos fechados. Então, saímos de 10 para 50 em praticamente um ano. Eu sou a Letícia Lopes. A nossa empresa é LL360 Eventos. Não é de Letícia Lopes, tá? É Letícia Leniel. E nós trabalhamos no ramo de eventos. Hoje a gente oferece entretenimento e atrações por exemplo, para chega para vocês como um cliente Temos desse? essa ideia, né? É referência, preço posicionamento. E tudo. Eu acredito que da mesma forma que você indica ao seu cliente, vocês devem ter um posicionamento digital bem forte, né? Sim. A gente tem diversos canais de trazer o cliente, não um só, né? Então a gente tem questão do posicionamento, o conteúdo e indicação, né? Tem algumas pessoas que a gente chama de embaixadores que ali trazem também essas oportunidades. E o principal nosso é o que a gente faz para os nossos clientes, que a gente faz para a gente também, que são o tráfego pago. Ah, vocês também fazem, Exato. Claro, né? Não é possível, né? A gente come da própria possível, comida, né? Pô? Legal. A gente come da nossa própria comida. E com isso a gente traz as oportunidades ali, né, através dos anúncios, e aí essa oportunidade chega, passa por um processo comercial, e aí a gente vai fechando os contratos ali, né. E dá pra atender tudo, o Brasil inteiro? Sim. Hoje? Até fora, né? Até a gente já teve cliente dos Estados Unidos, né? Oh, yeah. Portugal. É espanhol. Não, mas era um brasileiro que morava... Aí fica mais fácil. Mas tem Google Tradutor, né? A gente dá um jeito. Que legal. Então não tem limite, não tem fronteira para esse tipo de atendimento, né? O meio digital permite também. Essa é a grande vantagem, né? A gente já tem atender cliente quase todo o Brasil hoje. Que chique, hein? Que legal. Deixa eu rodar mais um testemunho aí, que eu acho que o povo gosta disso, né? Roda mais um, Léo, pra gente. Então, esse ano aí, tranquilamente, eu vou passar da barreira dos 3 milhões faturados. Então, eu sou o Davi, né? 31 anos, formado em administração de empresa. Sou sócio proprietário do Grupo Confins, né? Que é um conglomerado de empresas, acho que hoje eu posso falar isso. Que é uma madeireira, eu tenho uma distribuidora de material de construção. Que isso, hein, Davi? Sacada. Esse faturamento lá em cima, hein? No caso. Chique. E eu acho que esse caso aí, ele quebra até um paradigma também, porque o Davi, por exemplo, ele tem uma empresa, né? E através do tráfego pago, ele fechou um contrato, como ele fala no vídeo, então a gente pode falar também, ele fechou um contrato com a Leroy Merlin. Oh, que massa. Então, ou seja, através do tráfego pago, ele fechou um contrato com uma empresa muito grande, né? O pessoal da empresa encontrou ele através desse trabalho que a gente fez. Então, ele... Orgulho pra vocês, né, Thiago? Exatamente. Muito. Porque o sucesso do cliente é nosso sucesso, né? Então, a gente envolve mesmo com o cliente ali, a gente quer que a empresa tenha resultado. Porque, óbvio que é um CNPJ que a gente faz um contrato, mas são vários CPFs ali por trás, né? Então, a gente cuida como se fosse nossa mesmo. Se o cara tem sucesso, a gente fica feliz. Se tá passando por dificuldade, a gente quer amparar para ajudar, cara. Porque a gente sabe, né? O que é estar do outro lado ali, né? Eu empreendi muito tempo, né? Com negócio físico, né? O Léo também já teve outros negócios, também já trabalhou em outros negócios. E hoje, basicamente, eu sei o que é estar do outro lado. Eu sei bem. Deixa eu aproveitar e falar disso. O Thiago, gente, pra quem não sabe, o Thiago, conheço o Thiago há muitos anos. E eu lembro uma ocasião que ele tava lançando um produto. Podemos falar sobre isso? Claro. Eu acho que toda queda na vida da gente, ela também ensina. Tem altos e baixos, aprendizado. E tem vezes que a gente paga caro pra ter um aprendizado incrível, né? Sim. Então hoje, quando você fala pro seu cliente uma orientação, lá atrás você pode ter percebido algo que você poderia ter feito diferente. E isso tudo se torna parte do seu case, né? Total. Em uma noite ali, o Thiago chegou a faturar. Você dormiu milionário, como é que era a história? Dormiu milionário e acordou diferenciado. Me conta isso aí. Acordei quebrado, né? Isso, pronto. Eu não queria falar, né? Dormiu milionário e acordou quebrado. Resume pra gente essa história, que o povo não sabe dessa história, rapaz. Aquele evento, Pablo, basicamente você teve, eu tinha feito um projeto de nano franquia. Isso. Que era... E você tava, não tava? Tava lá. E ali naquela nano franquia, onde que eu venderia a ideia junto com o produto para a pessoa adquirir, né? E foi um sucesso, né? Eu tinha 3 prontas e não sabia que ia vender 80. Isso. E, enfim, né? Foi um valor ali milionário, que eu acho que, enfim, tinha arrecadado. Eu lembro daquele dia lá no evento, minha mãe tava, minha tia, meus familiares, o Léo tava. Tava lá. O Léo tava no evento, a gente não ali, era né, sócio. perto da Portugal, exatamente, a gente não era sócio ainda, o Léo tava. Quase que ele levantou a mão, que era quase investi lá, velho. Quase que o Léo investiu, ainda bem que, nem, não é que ainda bem. Mas enfim, naquela noite ali, eu tinha vendido várias unidades da franquia, da nano franquia.
Só que eu não tive a capacidade de entregar, né? A fábrica não conseguiu entregar o volume que foi ali, né? Então só tinha as primeiras prontas, foi entregue e eu tive que devolver o dinheiro do pessoal que tinha dado a entrada, outros tinham dividido. Porque gerou uma demanda excessiva e lá o simples ali passou despercebido, né? Foi. Eu não tenho, assim, lógico que a gente faz querendo vender, mas você não sabe que vai vender tanto, né? E é o mesmo que acontece agora quando você ampara um negócio da pessoa que tem uma boa ideia, um bom produto para promoção e boas pessoas para trafegar a coisa toda e lá na frente não consegue vender. É. Isso tudo te ajuda hoje até mesmo a amparar esses clientes, né, Sim. Thiago? Aí nós estamos falando de faturamento milionário, mas qualquer cliente você consegue ter essa base aí com essa experiência que você teve, né? A gente brinca que depois você passa por isso, você faz pós-graduação em como não errar nessa parte, É né? verdade. Então, a a gente vida é assim, acaba, né, cara? É a vida, né? E é exato, são altos, né? Então, enfim, a gente já teve lá em cima e desce Mesmo que e os volta. tombos são milionários, né? Alguns são menores que outros. É, isso aí deu um baque. Mas foi bom, tá tudo certo. O pessoal fala que o empresário, quando ele dá certo, normalmente ele já quebrou umas 2, 3 vezes. Sem Então, dúvida, sem dúvida. Eu acho que é exatamente isso que faz crescer, né? É. Não tem preço, assim, você paga um preço caríssimo, Foi. mas o conhecimento que você tem é de milhões, literalmente. Exatamente. Ó, eu separei um quadro aqui, todo podcast não é diferente, os seus também, tem um quadro, por isso eu separei um quadro, deixa eu até ler aqui que o Léo me xinga, que é Léo Zaca, viu, gente? Do nosso quadro É o aqui. outro. Cria um quadro, então eu quero a participação de vocês, vai ser uma brincadeira, pra dar uma quebra no nosso podcast, tá bom? Uhum. E o nosso quadro se chama Simplifica aí pra gente. Roda aí, meu filho. Olha só o seguinte, ó, esse quadro vai funcionar da seguinte dinâmica. Uma brincadeira, uma pergunta rápida que eu vou apresentar para vocês, situações fictícias. E aí vocês terão que colocar para mim aqui se vale a pena investir em tráfego, qual que é o posicionamento de vocês, opinião sobre isso. Eu até anotei certinho para não perder aqui, tá bom? Vamos lá então, já começo aqui com o nosso quadro. Vamos lá. Deixa eu separar aqui, essa primeira eu falei que eu não ia ler, mas essa aqui, ó. Principalmente pra você, que agora é a parte do tráfico ali, ó. Um barzinho de bairro que não consegue encher nem a mesa na sexta-feira. nem na sexta-feira? O que você diria pra esse cara? Esse cara merece fazer um tráfego? Qual que é a estratégia digital que seria ideal pra ele? Isso, claro, você conhecer a história, é tudo hipotético aqui, né, povo? Ó, interessante que, por exemplo, um barzinho de bairro ali, muitas vezes o dono não sabe, mas ele consegue, a gente através do tráfego pago das ferramentas, você consegue colocar um pino em cima daquele bairro ali e rodar um anúncio divulgando uma promoção, uma rodada de chopp. Obviamente ele tem que criar alguma oferta, né, especial ali para poder atrair o público, né? Então tem que ter algo que chame a atenção, seja uma oferta, seja uma comida diferenciada, seja um preço. E ali ele consegue rodar empinado mesmo ali no bairro dele ou nos bairros ao redor para poder atrair aquele público que mora perto, que é o público que vai primeiro, né? Para o pessoal que mora mais longe sair, talvez é um pouco mais difícil, mas ele consegue atrair aquele público. Então é uma estratégia que dá para ele usar. E outra, se ele rodar perto, né? Então a tendência é que ele tenha um investimento até mais baixo também, porque são menos pessoas para atingir. Consequentemente, você consegue com pouca verba já atingir praticamente seu bairro inteiro ali. E hoje o pessoal tá todo mundo com o celular na mão, né? Então Legal. não é tão difícil fazer isso. Então nós estamos falando num boteco, anunciando no Instagram com um raio menor ali, como você Exatamente. mesmo disse. O que nós estamos falando de investimento, de dinheiro, com um cara desse? Hoje, para você anunciar, você tem que... Uma campanha simples aí. O valor mínimo para anunciar hoje, diariamente, são R$10. Então, a partir de R$10 por dia, você já consegue fazer um impulsionamento de algum conteúdo seu nas redes sociais. É a panfletagem digital que a gente Exato. sempre fala, né, Thiago? Exato. E complementando a fala do Léo, que eu acho que é extremamente importante que ele trouxe aí, é quando esse próprio dono desse barzinho, ele tem uma oferta ali muito forte para atrair. Qual que é o maior erro que às vezes que a pessoa faz? E eu gosto de deixar isso muito claro. Quando você roda um anúncio igual o Léo colocou ali, que colocar o pino ali naquele bairro, em cima do local dele, pegar só quem tem ao redor, muitas das vezes, Pablo, eu já frequento um outro tipo de bar. Ok? Eu já frequento aquele bar que tem ali alguma coisa que eu gosto. A oferta é que faz esse movimento acontecer para mim conhecer o novo. E quando eu não tenho essa oferta forte, Atrativa. isso não me faz eu sair do que eu já tenho costume e ir no outro. E aí o cara acha que ele vai colocar lá uma foto de uma picanha na chapa pelo preço quase igual o que o do cara que ele já gosta, vai fazer o cara ir lá. Cara, muitas das vezes, né, Léo, o cara ele tem que entender que ele não tá tendo lucro ali no primeiro cliente. Ele quer o cliente. E aí a galera busca o lucro.
Ah, Entendeu? Entendi. Primeiro Né, você Léo? busca o cliente, né? Você vai conquistar um cliente. Depois, esse cliente vai ficar com você mais tempo. Aí você tem que É fidelizar o cara, né? investimento, literalmente. É um investimento. É Olha um investimento. Então aí a galera coloca lá um prato de picanha, quase o mesmo valor de um prato de um outro restaurante próximo, só que eu já vou no outro. Você Que vai te fazer sair do outro pra ele, né? Exato. Só que quando eu vejo ali uma promoção muito forte, por isso que essas plataformas de delivery, né, essas grandes aí, eu não sei se pode falar o nome aqui, Pode, claro. iFood, enfim, Isso. eles colocam lá 99 centavos, a Ah, é 9,90. verdade, já aconteceu. Por quê? Porque eles querem que você vá e experimente aquele produto daquela Que empresa. legal. E aí, quando você coloca lá 99 centavos, você nem pensa. Se for ruim, você deixa. É. Mas se for bom, o cara fez um cliente, não fez? Olha, que tudo é E investimento. eu já fiz, já aconteceu isso diversas vezes comigo. Então, às vezes, o cara tem lá uma loja de açaí. E aí ele coloca lá um creme, é quase o valor da loja que eu como. Dificilmente, eu já gosto daquele. Agora, se você coloca aquele ali por um valor, uma oferta extremamente agressiva, cara, deixa eu pedir aqui. Se eu perder, eu vou perder esse valor aqui mesmo? Mas e se eu ganho? E se daqueles que eu fiz aquela promoção, eu tenho um banco de dados de X pessoas, depois eu posso direcionar uma promoção para X pessoas? Cara, imagina isso em um ano sendo feito. Por isso que é tão importante quanto à oferta também é você fidelizar, né? Você conseguir, opa, eu conquistei esse cliente, agora como eu vou fazer pra ele voltar mais vezes? Exatamente. Aí você tem que ter o contato. chegar. Se atrai, faz uma campanha para um boteco. Pronto, falamos do boteco. E aí gera ali 100 pessoas que vieram através da internet. E como? Tá, beleza, o cara coloca lá picanha mais em conta para atrair um novo cliente, como vocês orientaram. E como que fideliza esse cara? Fica só na... Existe uma forma de tangibilizar isso mais ou depende só disso mesmo? É isso que eu fico pensando. Primeiro você fideliza o cara no local, né? Obviamente tendo um bom atendimento, tendo um bom produto e tudo mais. Esse é o primeiro passo. Mas hoje existem algumas ferramentas também, por exemplo, usando o exemplo do restaurante, do bar, né? Existem algumas ferramentas também que para a pessoa acessar o Wi-Fi, por exemplo, do bar, ele tem que fazer um login, né? Colocar o nome dele e o telefone. Só que aquele login, ele fica para quê? Pro restaurante, pro dono do restaurante pegar os dados de quem tá ali conectando. Então, a partir dali, o cara consegue fazer campanhas de disparo de WhatsApp, então entrar em contato mais vezes com aquela pessoa, dar um voucher para ele voltar lá com a família, enfim, aí você pode fazer N ofertas e promoções, né? Eu pegando essa dica do Léo também, Léo, pode ter um QR Code também ali no cardápio, que todo mundo que leu aquele QR Code, você consegue depois anunciar para aquelas pessoas. Então, é gente que já teve lá dentro do seu restaurante. Então por isso que o cardápio às vezes é em QR Code, a gente acha que é só para abrir o QR Code, não? Não, Exato. aquilo ali serve justamente para isso, pro anúncio depois rodar mais vezes para aquela pessoa. E aí eu sei que você já teve aqui, então é mais fácil eu O anunciar pra algoritmo já você. fica ligadão. Exato. Exato. Que interessante isso aí, tá vendo? Já caí nesse golpe aí várias vezes. Não é um golpe do bem. Quando é bem feito, assim, né? Tem empresa que Vale só a pena. coloca lá por colocar mesmo, pra ficar mais fácil, né? Mas estrategicamente, isso aí, cara, Olha dá muito só. certo. Que legal. Agora vamos para mais um aqui, ó. Uma loja de roupa que só vende fiado e nunca fez uma publicação no Instagram. Não dura muito tempo, não dura? Eu acho que não. Nunca fez nenhuma publicação no Instagram, é difícil. Ainda hein? bem de fiado, pô. Não faz nenhum anúncio, ainda bem de fiado. Não dura muito, não. Eu acho meio difícil. Eu acho que não. O crédito funciona quando você vai falar de uma campanha, anunciar uma campanha. Além do preço, eu gosto muito de ver preço quando eu vou rolar ali algumas ideias, algumas lojas que eu sigo. Mas o crédito parcelado, isso atrai ainda o povo? Chama atenção? Ô, Pablo, eu acredito que tudo que tem um valor maior, ele tem que ser parcelado, porque o brasileiro faz a conta da parcela. Mas ele gosta de uma parcela, né? Gosto. Então, assim, tudo que é parcelado, porque o brasileiro faz conta do mensal. Encaixa É no meu verdade. bolso, eu quero. Se eu tenho um 399 por 10 de 39, é diferente. É. A forma que a pessoa enxerga aquilo, por mais que vai dar os 399, mas é só 39. Dói menos. Dói menos. Então, assim, é porque isso é nosso do brasileiro mesmo, fazer a conta mensal. Então, o parcelado, pra mim, é sendo não parcelado no fiado, né? É, No parcelado ali no crédito. garantido. Isso, pra mim, é oferta, de novo, né? Entendi. Agora tem mais um aqui, ó. Uma lanchonete que até tem Instagram, mas só posta foto tremida, cachorro-quente, qualquer jeito. É o que nós falamos da intencionalidade? E tem um ponto também nessa pergunta aí que é interessante, né? Quando a gente tá falando de comida, quando você vê aquela foto daquele bolo e cortando ele, aquele caldo... Então, o que chama atenção? A imagem, né? Te dá vontade de comer quando é uma foto bem feita, um vídeo bem feito. Então, você vai postar uma foto de comida tremida, você já tá errando no básico, né? Aí você já tá começando a errar no básico. Então,
A foto, o vídeo, quando se trata de comida, né? A gente na internet chama de food porn, né? Que é aquela comida bem saborosa que chama atenção. Só de bater o olho já te dá vontade de pedir, de comer, de ir lá no iFood ver se tem. Então, o dono dessa lanchonete, ele precisa, o quê? Pelo menos investir num celular, uma câmera melhor, que dê pra tirar uma foto mais interessante ali. Talvez ele não precise ter uma equipe, né? Mas só de ter uma foto melhor, um vídeo bem feito ali, né? Buscar algumas ideias. Eu sempre brinco também que buscar referências é sempre muito bom, porque a gente ter ideias, né? O tempo inteiro, você acaba, né? Às vezes na correria do dia a dia, o dono da lanchonete tem tanta coisa pra fazer. Exato. Mas se ele consegue ver alguém que tem uma referência ali de como tirar uma foto, de como fazer um vídeo, automaticamente já gera nele ali algumas... Opa, eu posso fazer dessa forma também. E aí ele vai e copia, ou ele vai e toma aquilo como uma base para poder utilizar na lanchonete dele. Então, é imprescindível ter uma boa qualidade de imagem aí, pelo menos para Na Simplifica, vocês dão esse suporte para a pessoa que às vezes quer fazer uma captação de qualidade, de repente um treinamento, ou oferecer mesmo atendimento? Porque tem gente que o Léo falou, o cara tem 1000 coisas para pensar. Ele não vai ter tempo para ficar fazendo foto lá mesmo, não. Sim, e no caso igual da lanchonete, a gente sempre indica, né? Ou ter um celular, igual o Léo falou, com a boa iluminação, ou contratar ali um fotógrafo, porque isso vai refletir lá na frente. Às vezes o cara paga uma vez, o cara vai lá, bate foto. O cardápio bonitinho, né? É completamente diferente, porque isso é que vende. Às vezes você coloca aquelas fotos gostosas de comida lá que eu fico te perguntando onde que é. É porque você já tem esse olho, já faz isso bem feito. Já acaba aguçando Já acaba aguçando. Quantas vezes você já postou um negócio, eu pergunto pra você, onde que é isso? Porque você tira ali o negócio com o quê? Enfim, então isso que vende. E às vezes nem precisa de nada cinematográfico, né? Não, cara. Muitas das vezes a gente faz testes com anúncios todo dia, né? E normalmente quando o pessoal manda pra gente um material que foi mega produzido, com edição, com corte, com não sei o que, não sei o que. E ao mesmo tempo manda pra gente também aquele vídeo com uma selfie segurando o celular e gravando ali, normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente aquele que ele tá com o celular gravando dá um resultado melhor. Engaja mais. Por quê? Porque não parece anúncio. É um anúncio que não parece anúncio. Então a gente sempre fala que não precisa se preocupar com aquela mega produção. Óbvio que tem que ter o mínimo de qualidade da imagem, né? Pra não ficar tremido e tudo mais. O áudio, exatamente. E é até interessante que no início da Simplifica, hoje é mais difícil porque a gente tem cliente no Brasil todo. Mas no início, eu e o Thiago, a gente já foi em alguns clientes, por exemplo, para gravar pro cliente, né? Porque só o tráfego em si, ele vai impulsionar o conteúdo. Só que se o conteúdo é ruim, ele vai impulsionar algo, então ele vai expandir algo que não tá legal. Então, o conteúdo, ele é mais importante, ele vem antes do que o próprio tráfego. Porque o conteúdo em si, ele precisa estar bem produzido para, de fato, você conseguir impulsionar algo de qualidade para as pessoas, né? Trazer o resultado, né? Exatamente. Pois é, vamos mais uma aqui, olha só. Um salão de beleza que não tem perfil online e vive do boca a boca. É possível ainda hoje? Viver só de boca a boca? Um salão de beleza, por exemplo? Boca a boca é importante ainda, não deixa de ser. Mas hoje em dia a internet é o novo boca a boca, né? O Instagram, o Google Meu Negócio, né? A gente sempre fala uma ferramenta de graça do próprio Google, que a gente já viu, inclusive, vários clientes nossos, quando tem um Google Meu Negócio bem produzido, ele tem uma busca orgânica no Google. O que é a busca orgânica, né? Aquela pessoa que foi lá no Google e pesquisou salão no bairro tal. Se você tem o Google Meu Negócio bem produzido, quando a pessoa pesquisar salão no bairro tal, o seu tende a aparecer ali nas primeiras respostas do Google, né? Na primeira página ali lá no topo. Então, é uma ferramenta gratuita que te permite ser encontrado pelas pessoas. E a gente já viu vários clientes com muito resultado através dessa ferramenta de graça. Com bastante gente que procurou, encontrou, e lá mesmo a pessoa consegue ligar para você, mandar uma mensagem no seu WhatsApp, ou colocar o seu endereço e ir até você. Então, são algumas ferramentas que tem que ser, são obrigatórias hoje em dia. Então, onde tem boca a boca, Thiago? É quando você tem, por exemplo, tem muito isso com aqueles Instagrams de comida, né? Que esses caras que vão, faz na loja, mostra comida aqui, tem o Curte BH e vários outros. Uhum. E aquilo ali pra mim, o boca a boca, que eu vejo comida, mando pra Brenda, mando pro meu irmão, mando pra outra pessoa. Às vezes a pessoa nem perguntou, nem se você gosta de torresmo. Ali é um tipo de boca a boca digital, Exatamente. Vamos dizer assim, né? Acontece Exatamente. ainda, né? Não, acontece muito. Por isso que o conteúdo tem que estar chamativo. É por isso que o conteúdo... É porque a jornada, hoje eu vejo que ela não é tão linear de compra do cara. Então ele vê várias vezes pra ir num lugar. Entendeu? Então você mandou o seu conteúdo... Eu também mando isso direto pra minha esposa, né? Vídeo de comida, né? O comportamento humano não muda, né? É o mesmo. Não muda, é o mesmo, só muda os lugares. Então, quando você tem isso, aí eu mando, aí eu chego no seu Instagram, tá legal, conteúdo bom, intencional. Pô, eu vejo, eu gosto, vamos lá. Aí eu chego lá, aí você já tem todas essas estratégias, tirou foto, pô, não sei o que, aí, pô, aí já mais gente. É por isso que o cara abre um negócio e assim, do nada tá bombando. Não é do nada.
Não é do nada. Estrategicamente, com intencionalidade, aquilo ali foi criado para aquilo. Estimular o cliente a marcar o comércio, um bar, por exemplo, é uma estratégia positiva? Que é igual o boca a boca nós falamos aqui agora. Sem dúvida. Sem dúvida. E olha que interessante, até desculpa te cortar, Não. mas olha só, a gente estava falando aqui, por exemplo, do tráfego pago, às vezes tem gente que às vezes nem sabe exatamente o que é, né? O tráfego pago é quando você impulsiona pagando as redes sociais. Mas quando você fala, por exemplo, aí dessas páginas, né, que são páginas que são indicações, olha, eu fui em tal lugar, descobri essa picanha na chapa assim, se assado, e olha que legal. Aí você vai lá e compartilha, manda pra sua esposa, manda pro irmão, ou vou marcar de lá. O que é isso? Não deixa de ser o tráfego. O tráfego nada mais é do que pegar aquelas pessoas que estão ali circulando e levar de um ponto A para um ponto B, né? Então, não deixa de ser. Isso aí é uma estratégia, por exemplo, usando um influencer, né? Um influenciador. Uma página que muita gente segue por conta de comida, né? Então, é uma estratégia. Outra estratégia são as pessoas que foram lá, comeram no seu restaurante e marcaram, tiraram uma foto e marcaram. É mais natural. Mais natural. Porque esses caras têm banalizado muito esse meio. E eu falo isso com propriedade, conheço muitos que são bons e são pessoas compromissadas, né? Como eu citei aqui. Mas eu acompanho um rapaz, um gordinho na internet, bem legal, Jorge Valença, né, Chiquinho? E ele é engraçado que ele vai e fala a verdade, meu. Então ele não tem conchavo com nada, não. Aí outro dia ele fez uma brincadeira, uma menção, jogando dinheiro assim, como se ele estivesse recebendo dinheiro, e o lugar vazio, ele falando que é o melhor lugar, muito movimentado. A comida boa, ele mostrando a comida ao contrário. Ele meio que fez uma crítica social, mostrando que tem muitos negocinhos desse aí, nessas páginas, que estão recebendo e estão falando que é bom, e nem em verdade não é bom. E consegue levar o povo ainda. Por isso, quando o bar tem um produto legal, original dele, não necessariamente é preciso do influencer. Se ele fizer um trabalho de tráfego positivo, por exemplo, o Bar da Deia, lá em... Tem que falar com o Chiquinho pra ele ir com a gente. Lá em Vespasiano, por exemplo, poxa, tem uma angu baiana sensacional. Eu não vi em página nenhuma, eu vi que ela postou no Instagram dela e viralizou ali. Então é mais ou menos isso também, né? Pra você ter segurança no seu resultado, né? Porque tudo pode acontecer, né? É natural isso. Eu falei, o primeiro passo é o seu produto e o seu atendimento ali ser de qualidade, ser bom. Só isso já fideliza, né? E o segundo é você usar estratégias pra alcançar mais pessoas e trazer mais pessoas pra conhecerem o seu bom trabalho, né? Sem dúvida. Agora vamos para mais uma aqui, ó. Uma oficina mecânica que tem um cliente fiel, né? Mas não consegue atrair novos clientes. Aqueles mesmos clientes de sempre. O cara é bom, tem uns clientes bons. E aí? O que ele precisa fazer? O que ele precisa? O próprio cliente ajudar ele também? Que eu acredito que é o seguinte, quando a gente fala de alguns produtos aqui que encaixam numa linha mais de desejo. E aí a gente tá falando de Instagram, TikTok, Facebook ali. Quando eu venho pro lado da oficina mecânica, é um serviço de necessidade. E aí quando eu venho pra necessidade, eu falo mais do Google. Ah, legal. Entendeu? Então eu gosto de fazer essa separação, porque a gente falou de roupa, comida e tal, não sei o que, a gente tá falando de produtos de mais desejo. A oficina mecânica, ela é uma... Óbvio que você pode divulgar ali, uma troca de óleo, enfim, no Instagram, ter uma promoção e uma oferta para aquilo. Só que ela também é mais voltada para uma parte de necessidade. Então eu preciso estar muito bem posicionado ali dentro do Google, igual o Léo falou, ou dentro do Google de maneira paga, pagando para estar ali nas primeiras posições quando alguém coloca na região oficina. E aí aparece o meu anúncio lá. A melhor oficina da região X tal, carro aqui, confiança e tal, não sei o que. Isso vai fazer com que as pessoas entrem em contato, aumentando e saindo dessa questão dos mesmos clientes. E aí eu tô falando de uma plataforma de necessidade. E aí eu tenho que estar bem posicionado ali. Muito dono de oficina não tá nem posicionado. E aí fica sempre com os mesmos. E aí eu fico brincando que às vezes eu tô rico, tô pobre, né? Tem mês que tá rico, tem mês que tá pobre. Tem mês que tá rico, tem mês que tá pobre. Com o tráfego, isso dá para ele uma estabilidade de faturamento. Previsibilidade do ele que tem o cara projeção, vai... né? Exatamente, quanto que ele vai faturar. Olha, da internet me vem tantos clientes por mês. E eu continuo tendo as minhas indicações aqui, que é óbvio que a gente nunca abre mão. E os que vêm das indicações, os meus clientes antigos e tal. Tem oficina que começa anúncio e não consegue nem entender direito. Porque o volume aumenta muito, aí tem que expandir, crescer, enfim. Então, quando isso é muito bem feito, Pablo, para o negócio, cara, isso vira uma máquina de expandir. Quando o produto é bom, igual o Léo trouxe. Mas não adianta nada. Se eu levar numa mecânica ruim, o tráfego vai potencializar o mau serviço prestado ali. E daí a pouco tá todo mundo sabendo, porque ela vai potencializar aquilo. Então, só fazendo um paralelo, eu acho que no caso da oficina mecânica,
O Google ali encaixa muito bem, de maneira bem posicionada, estratégica. No Google ali, para quem não está assistindo e não sabe como funciona, você compra as palavras-chave. Oficina perto de mim, troca de óleo, mecânico, compra tudo aquilo ali. Na hora que o consumidor, o possível cliente pesquisa, a empresa dele, a oficina mecânica, vai estar aparecendo nas primeiras posições, que é um leilão que funciona como um leilão. E aí, uma hora você está na primeira, segunda, terceira posição ali. Que legal, importante tem que estar lá. Pô, tem que estar lá, pô. Se não estar lá, né? Tem que estar presente. Que legal. Nós estamos indo para a reta final do nosso podcast, mas antes da gente partir para o encerramento, já vai pensando aí, Thiago, Léo, eu quero que você faça um fechamento para a gente, falando para as pessoas a importância, né, do primeiro, quando vai abrir um negócio, para manter o negócio, a importância de investir mesmo e acreditar que empresas sérias podem contribuir na jornada delas. O que eu mesmo faço, o meu sobrinho faz, minha sobrinha sabe fazer, isso é coisa do passado. Claro, tem sobrinhos que são bons e fazem, mas profissionalizar esse campo é muito importante. Sim. E você, Léo, queria que você pensasse também um fechamento para aquelas pessoas que não acreditam mesmo que a internet possa dar resultado. O que você diria para esses negócios, para essas empresas que acham que não adianta, vou ficar investindo dinheiro no Instagram e não traz resultado? Pensa aí enquanto eu vou dar um recado rapidinho ali. Fechou. Meu povo, e aí, tá curtindo o podcast? Eu tenho certeza que vocês estão gostando e eu quero dizer o seguinte, para você que tá aqui, se caiu de gaiato ou não, você já é inscrito aqui no meu canal, meu filho? Então aproveite, já se inscreva agora mesmo, aqui de frente comigo toda semana tem um episódio novo, uma nova história, inclusive eu quero saber, quem você acha que deve estar aqui de frente comigo? Mande aqui sua sugestão, manda aqui, comenta aqui nos comentários, tudo bonitinho, faz parte, é importante, eu quero te ouvir do outro lado também. E peço a você também que compartilhe nossos conteúdos, se você puder mandar no grupo de família, manda para todo mundo, para aquele amigo seu empreendedor que tá quase quebrando, que não abre a cabeça dele, manda esse episódio que eu tenho certeza que ele vai gostar. Ah, lembrando que lá no Instagram também, estou por lá, viu? @PabloThiago, se você quiser falar no meu Instagram também, tô junto misturado com você, @PabloThiago. Ó, para encerrar, deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo da Pampulha Consultoria, meu amigo Luiz, é empresa séria para você do outro lado, ó, revisão de contrato, busca apreensão do banco, o que você precisar tá aí na tela, Pampulha Consultoria, é só ligar que o Luiz dá um jeito para você, não caia em golpes, tá bom? A Pampulha Consultoria está aí para te ajudar, principalmente que ela busca apreensão, mesmo se o banco já levou seu carro. Eu também registro aqui mais uma vez a Clínica da Cidade Venda Nova, tá? Consultas e exames com preços super acessíveis. Por isso tá na tela aí o Instagram, Clínica da Cidade BH Venda Nova e o telefone para você também, tá? Já pega aí, sabe por quê? Lá você tem laboratório, tudo que você precisa cuidar da saúde da sua família em um só lugar. Perto da Padre Pedro Pinto, bem ao lado da pracinha dos taxistas ali no miolo de Venda Nova. E também quero te indicar a Odonto Araújo, que cuida do meu sorriso e vai cuidar do seu também. Tamo junto e misturado. Manda, Tiagão, para aquela câmera, fala pro meu povo. Ótimo. Voltando aqui, então é para mandar um recado para quem... Até esqueceu, eu viajei aqui, né? Manda para esse povo aqui, ó, que tem o negócio, o empreendedor, que às vezes tá levando a vida do negócio e acha que o sobrinho sabe fazer, que ele mesmo pode postar, que ele mesmo pode sobreviver. Tem que profissionalizar a coisa, não adianta, tem que acreditar e investir, porque o investimento traz resultado e o ganha-ganha vem. Fala com o povo aí. Posso fazer um mexão aqui? Fique à vontade, meu filho. Então é o seguinte, para você que tá do outro lado, já passou, já teve agência, já teve o sobrinho que fez, o tio, o primo, uma empresa profissional com tempo de mercado, que no caso é a Simplifica, faça contato com a gente, tem as nossas redes sociais aqui, lá você pode entrar em contato, tem lá para você preencher, falar com a gente, tá, né, tendo acesso ali, um diagnóstico do seu negócio, fala que veio aqui do podcast aqui, que a gente vai te dar uma atenção, e você vai vendo de maneira prática, como que uma empresa séria e profissional, ela pode de fato te mostrar o caminho e tirar você de um ponto A e levar a um ponto B, isso de maneira... né, além de ser estratégica, muito transparente e muito honesta, que é o que a gente vem fazendo até hoje no mercado, trazendo essa honestidade, essa clareza e, principal, resultado no final, que é o que você mais precisa. Léo, impossível estar no digital sem tráfego. Explica pro povo isso aí, meu filho. Olha, a gente atua aí no mercado já há 7 anos e a gente já viu diversas empresas, desde empresas que vendem areia, empresas vendendo colchões pelo WhatsApp, empresas vendendo
clínicas odontológicas, enfim, a gente já atuou com diversos segmentos. E uma coisa que eu te falo é, independente do seu negócio, a internet pode te ajudar a vender mais, a faturar mais, a crescer. Mas isso precisa ser feito de maneira estratégica. Então, procure parceiros de fato sérios, porque hoje o mercado digital, infelizmente, tem muitas pessoas que estão aí brincando com o seu dinheiro. Então, realmente precisa, igual o Thiago falou, procurar parceiros sérios, comprometidos com o seu resultado, com o seu negócio. E também, você também precisa ter clareza e entendimento completo da gestão, dos números do seu negócio. Com isso, você consegue, de fato, alcançar números e resultados plausíveis, palpáveis e, de fato, expandir e crescer o seu negócio de forma eficaz. Show de bola. Agora, para encerrar, Zaca, coloca aquela imagem que eu separei da família dos nossos amigos aqui, pra gente humanizar ainda mais esse time aqui da Simplifica. Tá aí, pra gente encerrar, o Tiagão já com a Lavínia. E agora, ô Léo, tá errada aquela barriga ali, a foto antiga, né? Já saiu, já. Já Maria saiu. Isis, Maria Isis. Maria Isis. 40 dias. A família é a base de tudo, né, meu povo? Sem dúvida. Por isso que eu fiz questão de deixar essa foto aí para mostrar quem nos acompanha que por trás de uma grande empresa como a Simplifica tem bons pais, grandes homens, e isso aí para mim que sela o caráter e sela também a referência que a gente precisa para confiar no trabalho do outro. Tiagão, Deus abençoe, obrigado pela sua presença e participação. Eu que agradeço o convite. Léo, satisfação total, muito obrigado mesmo, viu? Ó, pouco tempo, mas em breve a gente volta para falar um pouco mais. Só chamar. Show de bola? Posso só chamar. Valeu. Meu povo, agradeço demais a sua audiência, quero agradecer mesmo, principalmente a você que tá aqui até agora e ainda não é inscrito. Tem problema não, mas se inscreva antes de desligar isso aqui, tá bom? Muito obrigado de coração, agradeço a todos os dias vocês que estão participando conosco, você que compartilha, você que comenta, isso que nos move e é muito importante a sua participação e interação. Agora se lembre sempre, viu? Onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.